Olá, muito boa noite a todos. Continua a Band Eleições 2012. Nós que desde o mês de agosto estamos conversando com vocês, trazendo as propostas dos candidatos da Prefeitura de Campinas e de toda a região, promovendo os debates de Campinas, das principais cidades, entrevistando todos os candidatos. Estamos também fazendo a cobertura na hora da apuração do seu voto. E algumas cidades já tem, aqui da nossa região, já tem prefeito eleito, né? Campinas não tem ainda. Aliás, Campinas não sabemos ainda se teremos segundo turno, pois está indefinida ainda. Nós vamos conversar muito sobre esse assunto aqui. Mas conosco está, primeiro, nossa Rose Guglielminetti. Boa noite, Rose. Tudo bem? Boa noite, Zé. Boa noite, tudo bem? Você? Gostei do nosso. Exatamente. E nós estamos ao vivo, são 19 horas e 24 minutos. Professor Valeriano Costa é nosso também, está sempre nos dando a honra. Você vai querer cobrar salário, hein? Só cachê, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor, obrigada. E nós continuamos também com o Rodrigo Salomão, que está lá no Palácio da Justiça, acompanhando ali onde está sendo centralizada a apuração. Meus amigos, antes de falarmos da situação que nós estamos tendo até aqui, né, de números, etc., porque esses números vão subindo a cada instante, primeiro que é uma gangorra, né? O Jonas vai de 50,06, foi o maior número que eu vi de percentual dele até agora, até 49. Então ele fica nessa oscilação, menos um de 50, mais um de 50, e por isso não se sabe se tem segundo turno ou não. Mas a grande bomba da noite foi exatamente o fato de, nas primeiras urnas, Rogério Menezes, candidato do PV, aparecer sempre zerado. Todo mundo tinha 1 voto, 2 votos, 100 votos, 1000 votos. Rogério Menezes, nenhum voto. Nem dele mesmo. Nem o dele. Bom, mas talvez não tenha ido ainda a urna onde ele votou, né? Mas aí chamamos a atenção para o fato, ligamos lá na Rádio Bandeirantes para o Rogério Menezes e ele nos explicava, coisa que disse a ele, por isso posso falar aqui, ele poderia ter explicado aos seus eleitores. Acontece que, por mais injusta que possa parecer a situação, o vice dele, há 5 anos atrás, não votou porque é cadeirante, não teve a acessibilidade necessária para votar, não votou, não justificou e não pagou a multa. Aquela multa de R$3, não pagou. Aí, né, o processo correu, a lei da ficha limpa pegou esse tipo de situação, que nós não sabíamos. Em primeira instância, ele até ganhou, mas houve um recurso. E como houve esse recurso, os votos dele são computados, mas não são divulgados. Aí ficamos sem saber. E aí? O Jonas tem 49 de que quantidade de votos? Dos válidos, incluindo o Rogério Menezes, que não sabemos quantos são? E se lá na frente, por algum motivo, em outra instância, os votos de Rogério Menezes forem considerados nulos? Que percentual terá o Jonas ao final da apuração de hoje? Para mim, criou uma tremenda, uma situação muito complicada e que vai nos permitir ainda muitas emoções nessa noite, mas esperamos que termine nela. Deixa eu trazer o professor Valeriano. Valeriano, professor, como é que o senhor vê essa situação aí? Surpreendente, por isso ainda, até para nós surpreendente, as explicações que nós temos até aqui são essas. Está faltando alguma coisa da Justiça falar ao vivo aqui também. Como é que o senhor vê isso? É o aprendizado do ficha limpa. Pedimos tanto ficha limpa, ele chegou. E agora a gente precisa apurar o instrumento, refinar o instrumento para a gente poder ter confiabilidade. Ele está criando uma certa insegurança, não só nesse caso específico, mas em muitos outros casos, como na mudança dos vices e nos 22 candidatos a vereador que também estão nessa condição de indeferidos provisoriamente ou permanentemente, e a gente não sabe se eles vão ser contabilizados ou não, do mesmo jeito. Então, é o problema que a Justiça criou e a gente tem que esperar resolver. Olha, por exemplo, gente, o pessoal está me passando, inclusive, números atualizados, viu, Rose? Olha aqui, os números desse momento, 52% dos votos, o Jonas está com 49,55%. Né? Isso com essa insegurança que nós estamos tendo aí em razão do assunto Rogério Menezes. O Márcio Postman com 26% e o Pedro Serafim com 18,74%. Ou seja, neste momento, por meio ponto, né, o Jonas Donizete não leva no primeiro turno. E essa é uma situação que está, né, já desde 5h30 que começou a apuração, 17h30, até agora, já são 19h29, não sai disso, hein, Rose? E aí, continuamos, será que quando chegarem urnas de outras ou de determinadas regiões, poderemos ter uma alteração importante nesse quadro? Eu acho que está se consolidando um segundo turno, mas ainda está indefinido. Zé, nós vamos ter que esperar terminar a apuração da sessão
E essa história do Rogério Menezes acaba complicando ainda mais a leitura dos votos. Agora, o que eu queria colocar, o professor falou que esse instrumento precisa ser melhor avaliado. O que eu acho que aconteceu, professor Valeriano, com a lei da ficha limpa, ela foi benéfica, porque era o que a sociedade civil estava querendo. Acho que foram mais de 10 mil políticos barrados em primeira e segunda instância em relação à lei da ficha limpa. No entanto, a Justiça Eleitoral, ela não se preparou para poder analisar todos os recursos em tempo hábil de acontecer a eleição. Tanto que na semana passada, na quinta-feira, nós tínhamos pelo menos 6 mil candidatos pendurados esperando um recurso da Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral já dizendo, o Tribunal Superior Eleitoral, olha, não vai dar tempo de analisar. E o que aconteceu? Muitos candidatos acabaram mudando os seus vices, e os próprios cabeças de chapas mudaram candidatos de última hora, porque sabem que se o Tribunal Superior Eleitoral manter a impugnação, eles não serão diplomados. Então, tanto o vereador que está pendurado na lei do ficha limpa, quanto candidatos do Executivo, e se forem eleitos, eles podem até ganhar, mas não irão levar. Eles podem depois tentar administrar por meio de liminar. Nós tivemos um caso que foi Paulínia. O prefeito o candidato Edson Moura, na última hora, botou o filho lá no lugar dele. Então, assim, claro que não foi nenhuma surpresa, nem para os políticos da cidade, porque todo mundo já estava esperando que o Edson Moura ia fazer, de fato, esse tipo de substituição, mas essa história, a lei da ficha limpa, ela veio, ela depurou, ela fez essa depuração dos políticos, no entanto, o instrumento de como aplicá-la precisa ainda ser reavaliado e ser reanalisado, ou a Justiça Eleitoral precisa se preparar para responder em tempo a essa questão da análise de recursos, para justamente não causar essa indefinição que está acontecendo aqui em Campinas, com o Rogério Menezes tendo os votos tudo computados como zero. O que o senhor acha, professor? Essa lei da ficha limpa, nós adoramos essa lei, mas tem essa parte burocrática, eu concordo com a Rose, concordo com o professor, essa parte burocrática aí precisa ser resolvida rapidamente, poxa vida. Primeiro que nós temos que ter uma distinção. Ficha limpa, o cidadão não votou, não pagou a multa, o cidadão que roubou e meteu a mão ali. Não podemos tratar as duas coisas do mesmo jeito, né? Agora, professor, temos 7 candidatos, 3 vices com problemas, hein? Não é um percentual. Se pegarmos a amostragem de Campinas, nós estamos perdidos, hein? Mas é isso que eu já falava isso no início, muito antes, porque o ficha limpa, ele não consegue distinguir corrupto de pessoas que simplesmente prestaram mal contas ou simplesmente cometeram algum erro processual, administrativo. Né? O Paulão, o Dário, podem estar nesse caso, inclusive, não serem considerados corruptos, mas cometeram um erro de fato processual. E o outro caso é até mais grave ainda, porque a pessoa simplesmente deixou de votar 5 anos atrás. Então, o que está faltando é refinar o instrumento no sentido de vamos excluir esse pessoal, colocar em outras condições, fazer uma apuração que depois das eleições, se mostrar que foi realmente um fato grave, ele seja excluído, mas não previamente, porque às vezes o processo demora muito tempo. A Justiça teria que criar um sistema próprio só para avaliar isso aí durante as eleições. Eu acho que é muito difícil ser feito isso. Então, ou se antecipa muito o início do processo de julgamento, mas o problema é que, às vezes, aparecem os casos depois que a gente já está no processo. Agora, professor, eu estava falando com o Zé Arnaldo na Rádio Bandeirantes e com a Zezé de Lima, e uma das pontuações que nós colocamos foi de que o Brasil tem muitos partidos políticos. E isso acaba, inclusive, atrapalhando a escolha do eleitor. Por exemplo, até ontem, a maioria dos eleitores ainda não tinha um candidato a vereador. Nós tínhamos pelo menos 740 candidatos aqui em Campinas para 33 vagas. Uma disputa de 22 candidatos por vaga, quase com vestibular de medicina, né? E também, eu nem sei quanto está de medicina, mas está por aí. Mas está por aí, né? 20. Então, assim, o senhor acha que é possível nós ainda chegarmos num estágio no Brasil da democracia em que tenhamos menos partidos políticos, e qual seria o número ideal de partidos? Essa é uma discussão eterna, não existe um número ideal de partido, varia de 2 a infinito. Chegaram casos de 300 partidos num país como a Polônia, sei lá. Então, o nosso está girando em 30, está girando em torno de 30. O problema é que esses partidos são muito desiguais entre eles. Então, tem uma hierarquia clara primeiro, tem uma meia dúzia, 10, 12 partidos que realmente são mais efetivos e uns outros 20 aí que não são realmente partidos muito efetivos. O problema é que no nível local há uma fragmentação ainda maior,
porque aí você tem todos esses 20, 30 partidos têm representação no nível local, enquanto que no nível nacional só uns 20, talvez, mas a maioria com muito pouco representante. Então, o caso grave é no nível local que você tem uma infinidade de partidos realmente competindo e ganhando eleições. Mas aí é um problema muito difícil de mudar, porque como é que você vai diferenciar partidos que são pequenos, mas que são ideologicamente consistentes, de partidos que são pequenos, mas simplesmente são de aluguel? É muito difícil distinguir isso. Então, qual seria o critério? Seria o critério puramente numérico de exclusão dos partidos. Isso cria uma situação, por exemplo, PCdoB, que é um partido tradicional que tem uma boa representação, ficaria abaixo da cláusula de barreira atual de 5%. E ele existiria em termos nacional ou não, em termos local. Essa barreira ela foi aplicada em muitos lugares para eliminar certos tipos de partidos, na Alemanha principalmente, partidos ideológicos, comunistas e fascistas. E no Brasil não tem essa tradição. Então fica uma coisa estranha, eliminar esses partidos em nome do quê? A tendência atual é suportar, digamos assim, essa situação e tentar apostar no amadurecimento do eleitorado para que ele faça opções um pouco mais consistentes, porque o sistema realmente não facilita. Agora, esta eleição, primeiro turno, e se consolidar o segundo turno, porque nós ainda não sabemos se de fato vai, quando as urnas estiverem todas apuradas, se vai ter um segundo turno em Campinas. Em se tendo um segundo turno, nós tivemos uma eleição muito briguenta, com muitos ataques, principalmente entre os três candidatos, Jonas Donizete, o próprio Márcio Postman e o Pedro Serafim. Olha, os pequenos também atacaram bastante. É que eles atacam todos, né? O PSOL, por exemplo, foi o que mais atacou. Sim, mas o PSOL, mas o PSTU, eles não vão apoiar ninguém se tiver segundo turno. Agora, o rearranjo o será pessoal nem feito... retrucava, eles batiam, nem recebiam de volta nada, porque ninguém se incomoda. Exatamente, mas o rearranjo, agora, se tiver um segundo turno de eleições, serão nesses partidos, principalmente na coligação do Pedro, que tem pelo menos 11 partidos, principalmente o PDT e o PMDB. O senhor acha possível que esses partidos voltem? Qual que é a tendência? Mais para o Márcio, mais para o Jonas? Ou como que o senhor está vendo essa... É muito complicado, porque os principais partidos que estão na coligação do Serafim realmente são objeto de desejo dos dois candidatos. O PDT e o PMDB são partidos que, no âmbito estadual, têm uma posição mais próxima do PSDB e, portanto, do Jonas, que é parte da coligação, do que do PT. No âmbito nacional, eles são mais próximos do PT e, portanto, vai haver uma disputa bastante interessante entre eles. Certamente a Dilma, o Lula vão reaparecer aqui, vão fazer um jogo pesado para tentar juntar essa coalizão no segundo turno. Só falando da Dilma, eu conversei com o Márcio Postman na Band News. E o Postman, eu perguntei, eu falei, como vai ficar agora essa história da Dilma? Quem que vai ter os direitos sobre a Dilma, né? Porque é uma coisa, né? Ele disse assim, claro, inclusive eu acredito que se tiver segundo turno, a Dilma, inclusive, virá pessoalmente até Campinas, porque não será mais só televisão. Aí complica a situação do Jonas, para dizer que ou não. Como que o senhor vê? Então, vamos pensar, mas o Jonas está partindo com uma vantagem muito grande, 40 e tantos, quase, ele precisa de 1 ponto, talvez 2 pontos para chegar aos 50. O problema aí é que não se trata mais de saber quem vai apoiar o Márcio, não é suficiente isso. É saber se o Márcio consegue tirar pontos, eleitores do Jonas. Ele vai ter que bater direto no Jonas. Bom, vamos voltar ao Palácio da Justiça, onde tudo está acontecendo, onde a apuração em Campinas está acontecendo. Lá está o nosso repórter, continua lá, o Rodrigo Salomão, com mais informações, atualizando os números de Campinas e também da nossa região. Rodrigo, boa noite, estamos com você. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Olha, todas as urnas que deverão chegar aqui ao Palácio da Justiça já estão na sede da Justiça Eleitoral. Com detalhe, algumas delas atrasaram para chegar porque o trânsito ficou muito complicado durante o fim da tarde e início da noite no cruzamento da Avenida da Campos Sales com a José Paulino. Os números estão sendo computados na avaliação parcial até agora com 62,22% dos votos totalizados. Jonas Donizete aparece com 49,51% dos votos. Márcio Postman tem 26,26%, Pedro Serafim 18,55%. Arnei Medeiros do PSOL tem 2,48%, Silvia Ferraro com 2,26%, 0,95% para Doutor Campos. Rogério Menezes, como vocês já disseram, não pontua porque o vice teve a candidatura indeferida. Cidades onde já há definição de prefeito:
Piracicaba já conhece o novo comandante do Executivo Municipal. Trata-se de Gabriel Ferrato, do PSDB, com 73,6% dos votos. Faltam apenas 5% das urnas para serem apontadas. Não há mais chance de nenhuma mudança. Em Limeira, Paulo Radiche, do PSB, com 71,63% dos votos, é o novo prefeito na cidade que experimentou no ano passado a maior crise política de sua história, com a cassação de um prefeito e a prisão dos familiares do prefeito Silvio Félix. Em Hortolândia, o candidato Meira, do PT, com 83% das urnas, tem 59,02% dos votos, também já foi eleito. Em Americana, 100% das urnas apuradas, Diego Denadai tem 57,33% dos votos, foi reeleito prefeito de Americana. Em Nova Odessa, o candidato Bill, do PSDB, 68,46% dos votos, com 100% das urnas também apuradas. Já em Salto, Juvencil Sicarelli, do PT, com 96% das urnas apuradas até agora, não muda mais nada, vai ser reeleito o prefeito, ou melhor, vai ser eleito prefeito com 59,81% dos votos, são os números até agora aqui na Justiça Eleitoral em Campinas. Arnaldo. Pois não. Ô, Rodrigo, apenas uma curiosidade. O juiz Nelson Bernardes está ainda com vocês? Agora há pouco ele falou no Band Cidade. Ele continua ainda aí na Palácio da Justiça ou não? Há uma pequena reunião nesse momento, Zé, entre os representantes da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral e também os representantes da área de segurança. E nós estamos tentando, inclusive, contato com o juiz Nelson Bernardes para que ele possa fazer esclarecimentos acerca dos votos de Rogério Menezes. Antes ele me explicou aqui, viu, Zé, exatamente o que vocês já disseram. Os votos do Rogério Menezes estão sendo computados, muito embora não sejam divulgados. Ou seja, os números que nós apresentamos aqui da cidade de Campinas são números que indicam porcentagem de voto em cima de todos os votos apurados. Caso haja, né, a suspensão, caso os votos representados ou dados ao Rogério Menezes sejam anulados, ainda não há uma explicação da Justiça para o que pode acontecer. Aí que está o detalhe. A pergunta que eu vou fazer para ele, se você puder, você faça, é o seguinte: dá para proclamar hoje, ou, né, sem termos uma definição da validade ou não dos votos de Rogério Menezes, se vamos ter segundo turno ou não? A não ser que a distância fosse tão brutal, vamos imaginar que o Jonas tivesse 46% dos votos. O Rogério Menezes tem só 2%. Tá, com o Rogério, sem Rogério, não dá. Mas se o Jonas continuar com 49,5% e o Rogério Menezes tiver 2% dos votos, eu pergunto para o juiz, independente do que vai acontecer, dá para anunciar hoje que vai ter segundo turno? Eu entendo que não, porque a Justiça não falou, está válido. Em primeira instância falou que são válidos, mas houve um recurso, então não adianta nós considerarmos antes do recurso. Essa pergunta que eu preciso fazer para o juiz eleitoral, viu, Rodrigo Salomão? Olha, José Arnaldo, eu consultei alguns profissionais do direito que estão hoje acompanhando, até representantes da própria Justiça. O que aconteceu? No início da candidatura, o juiz eleitoral Nelson Bernardes entendeu que pós-pagamento da multa que o candidato a vice do PV havia deixado de pagar, após esse pagamento, a candidatura dele foi considerada legal. O Ministério Público foi quem recorreu e teve o pedido aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas a informação é que eu recebi no Tribunal Superior Eleitoral, aqui no nosso país, já há um entendimento de que as multas precisam ser quitadas até a data do registro da candidatura. Ou seja, como no caso do vice Gustavo Merlo, a candidatura foi homologada e ainda havia uma pendência judicial, a tendência no Tribunal Superior Eleitoral, segundo essas pessoas que eu ouvi em off, é de que ele tenha, de fato, a candidatura indeferida, viu, Zé? Olha, exato. Agora, eu conversei na Rádio Bandeirantes com o candidato Rogério Menezes, ele me disse que tentou pagar, o vice tentou pagar, só que já estava prescrita, fazia mais de 5 anos. Não conseguiu pagar. A multa é insignificante, é coisa de R$ 3,00, R$ 3,60. Qualquer um pagaria, né? Até você, Rodrigo Salomão, pagaria, né? Para eliminar esse problema aqui. Só que não pôde, não conseguiu pagar. Não conseguiram pagar, está prescrita, e como é que fica, né?
vai ser absolvido. Tá bom, pode ser absolvido, mas e aí? Nós vamos esperar até quando a decisão da Justiça Eleitoral? Teria que terminar agora, né? Rodrigo, mais alguma informação aí? Senão a gente volta com você daqui a pouco atualizando mais números, tá bom? Só mais um número, Zé. Em Montemor, a eleição já está encerrada. 100% dos votos contabilizados, 59,03% dos votos para o candidato Tiago, do PMDB, eleito prefeito da cidade de Montemor. Zé. Pois não. E olha, nós temos aqui também o Milton Serafim, reeleito em Vinhedo, viu? Milton Serafim, reeleito em Vinhedo com 69,47%. Portanto, 69,47% reeleito Milton Serafim em Vinhedo. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já. Você sabe que Band Eleições 2012 é aqui.